Programa livre para todos os públicos. Olá! No Pense Verde de hoje você vai conhecer um criadouro de pássaros nativos, saber das leis de criação e como se tornar um criador. Vai conferir também a arte milenar do bonsai, réplicas em miniatura de árvores da natureza. E vamos juntos fazer um passeio pela área verde da Casa José de Alencar. Então não sai daí, fica com a gente que o Pense Verde já começou! O Criadouro de Pássaros Nativos é um espaço de criação e comercialização de aves raras. Mas para isso é necessário atender a normas e regras do IBAMA. O Pense Verde visitou um desses criadouros devidamente autorizado à atividade de criação e comercialização de aves nativas. A fauna é uma das maiores riquezas naturais do nosso país. As inúmeras espécies de pássaros fazem parte desse cenário. Muitas dessas espécies estão em processo de extinção. Mas você sabia que existem locais autorizados para a criação e comercialização dessas aves? Paulo Paiva é o proprietário do Criadouro de Pássaros Nativos, licenciado e legalizado pelo IBAMA. A ideia de desenvolver um viveiro especialmente para essas aves vem de um sonho de infância. Quantos pássaros vivem no criadouro e quais as espécies? Olha, isso vai depender muito do tamanho do criatório, entendeu? Tem pessoas que têm criatório comercial que varia de 150 pássaros até 200 pássaros. Mas como no meu caso aqui, eu sou tenho um criatório amador, então eu hoje tenho em média de 18 a 20 pássaros. E quando e como surgiu a ideia de desenvolver um criatório? Esse hábito de criação de pássaros faz muito tempo. E da minha parte, eu sempre, desde 10 anos de idade que eu crio pássaro, quando eu tive possibilidade de montar um criatório, eu fiz esse desejo que tinha na vida. Paulo ressalta que a criação de pássaros nos criatórios é um importante meio de preservação das espécies. Existem muitas espécies que estão em extinção. E como existem criadouros dessas espécies, eles vão reproduzir esses pássaros na gaiola e isso daí evita que a pessoa vá caçar esse pássaro no habitat natural dele. Então, isso daí ajuda na preservação de cada espécie. Para quem deseja se tornar um criador de animais silvestres, quais as espécies permitidas e não permitidas para essa criação? Olha, existem várias espécies da nossa fauna. Agora, as principais espécies é o bicudo, o curió, o galo de Campinas, sabiá e muitas outras. Agora, essas espécies só podem ser criadas com um registro no IBAMA. O senhor poderia nos explicar um pouco a diferença entre cativeiro e criadouro? Eu sempre achei essa palavra cativeiro um pouco pejorativa. Por quê? Porque entende-se que se prende um pássaro de uma maneira que ele tinha vida livre e a gente prendeu esse pássaro. Eu entendo diferente, ele já nasceu numa gaiola. Então, se a gente soltar ele vai ficar uma fácil presa para o predador e ele vai com certeza morrer porque ele não tem o costume de voar ao ar livre, como as demais espécies que são da própria natureza. E em relação à vetorização do canto dos pássaros, como se dá esse processo? Isso daí é a paixão de cada criador. Então, isso a gente dá o nome de dialeto, onde ele tem o canto natural dele na mata, e a gente gravou esse canto e procura reproduzir isso para os filhotes que venham nascer, para que ele seja vetorizado naquele canto natural, para que ele não perca as características da natureza. A Federação Brasileira de Ornitologia exige o uso da anilha todas as vezes que nascem novos pássaros. O dono do criatório nos explica esse procedimento e a sua importância. A federação apenas é um órgão que vai organizar toda essa criação de âmbito nacional. O que é que acontece? O pássaro ele tem que ter um registro no IBAMA, porque aí identifica que ele não foi caçado no mato, ou seja, no habitat natural dele. Com isso, cada nascimento a gente tem que fazer a declaração desse pássaro com anilha que é fornecida pelo próprio IBAMA ou então
fornecida por uma empresa que é cadastrada pelo IBAMA. Então a gente bota a anilha desses pássaros até 7 dias, porque essa anilha, depois que ela entra no pé do passarinho, ele não consegue mais tirar. Ele não consegue mais tirar, a não ser que quebre o pé do passarinho. Então é por isso que eles criaram esse tipo de anilha, porque ela entra no pé do passarinho, até 7 dias você pode colocar e depois ela nunca mais vai sair do pé dele. Então isso daí vai identificar, essa anilha tem um número e esse número vai para uma relação, entendeu? Que chama-se uma relação de pássaro que é controlada pelo IBAMA e agora também pela SEMAS, que chama-se CISPAS. É justamente o órgão que toma conta dessa parte de criação. Isso daqui são as anilhas fornecidas por uma empresa que é cadastrada pelo IBAMA, onde a gente coloca no pé do pássaro até 7 dias de nascido. A partir de 7 dias já não entra mais. Os criatórios têm a finalidade tanto amadora quanto comercial, dependendo exclusivamente dos desejos de seus criadores. Mas para isso, é necessário atender às normas e regulamentação do IBAMA. No meu caso, eu sou um criador amador. Então a gente nasce os filhotes e a gente pega esses filhotes e faz uma permuta com um pássaro que a gente tem interesse, que tem consanguinidade de boa índole de canto, e com isso a gente trabalha com permuta no caso do nosso interesse. Mas existe comercialização, existem criatórios comerciais de grande porte, como você falou, que tem de 150 a 200 pássaros até mais, onde eles fazem comercialização desses pássaros. E eles emitem nota fiscal para quem ele vai vender. Só que as pessoas que ele vende têm que ter cadastro no próprio IBAMA-SEMAS. Para possuir legalmente um criadouro, é necessário atender às diversas exigências feitas pelo IBAMA. Primeiramente, se cadastrar no IBAMA. Depois de você cadastrar no IBAMA, você adquire um casal de um criatório comercial, onde você tem direito a comprar. Nós, como criador amador, nós não podemos vender. Nós podemos doar ou trocar. Aí você vai estar totalmente legalizado, porque aí nós iremos passar para o nome da pessoa que for cadastrada no IBAMA, e assim ele começa a sua procriação. E como é realizado o trabalho da associação dentro desses criatórios? Nós procuramos orientar os nossos associados que eles andem assim em perfeitas condições com seus pássaros, que ele tenha o cuidado para não obter pássaros da natureza, pássaros que não sejam anilhados, que isso acarreta um problema muito grande junto ao IBAMA. E aos finais de semana a gente procura se reunir para que a gente possa trocar ideias assim e mostrando para eles a evolução de que cada pássaro tem. A SEMAS aprovou no mês de agosto um cadastramento para criadores de animais silvestres. O objetivo é a regulamentação dessas aves e diminuir o índice de exploração e irregularidades. Qualquer pessoa interessada em ser possuidor de uma ave silvestre do tipo passeriforme, criador amador, ele tem que entrar em contato com a SEMAS, certo? Inicialmente ele tem que ser cadastrado no Cadastro Técnico Federal no IBAMA, certo? Posteriormente fazer um protocolo aqui no nosso órgão ambiental. Ressaltando que isso não pode ser pessoa jurídica e somente pessoas físicas a partir dos 18 anos. Então ele faz o cadastramento junto ao IBAMA inicialmente, posteriormente abre um processo na SEMAS, que será avaliado pelo nosso setor de fauna, vai ser emitido, vai ser criado, vai passar a ser criador de pássaros amadores. Tiago Bessa explica como os interessados devem proceder para estar de acordo com as exigências da lei. Inicialmente ele vai preencher um cadastro federal no IBAMA, no site do IBAMA, e no nosso site da SEMAS tem todo um manual de instruções e elencando a lista de documentos necessários a preencher o protocolo na SEMAS. Se você não tem nenhum animal em casa, quer criar um passeriforme, passeriforme é um tipo de pássaro, né? Não é qualquer pássaro que pode ser criado. Você tem que primeiro fazer um cadastro no IBAMA, depois na SEMAS. Para daí, a partir do zero, você poder criar um passarinho em casa. Se você já tem esse passarinho, a recomendação que a gente dá é devolva ao IBAMA, devolva à SEMAS. Você não vai ser multado por devolver, certo? É entrega espontânea.
O problema é, se você for fiscalizado e tiver animais nesse aspecto em casa, aí a pena é aquela que eu falei, 500 por indivíduo ou até 5.000 por indivíduo. Então não tem como legalizar um animal que esteja em casa. Também é feito um alerta para aqueles que já possuem algum tipo de animal silvestre e querem realizar o cadastramento. Se você já possui um animal silvestre em casa e você não tem cadastro na SEMASP, a recomendação que eu faço é fazer a entrega espontânea desses animais. Esses animais não têm como ser legalizados, né? Esses animais foram tirados da natureza, né, de forma abusiva. Então, você tem que primeiro devolver o que você tem, fazer um cadastramento para futuramente adquirir novos. Aqueles que você tem hoje em casa, sem registro, serão devolvidos à natureza. E o que acharam? Para maiores informações, o telefone do IBAMA Ceará é o 3307-1100. E não sai daí que logo após o intervalo, nosso assunto é a arte milenar do bonsai. Pense verde, volta já!